Olá, vamos discutir um pouco agora sobre a teoria da árvore dos frutos envenenados, aplicada à participação de terceiros no processo abstêmio. Veja só, essa é uma teoria muito conhecida, na verdade é uma metáfora, né? E que eu trouxe aqui para a abstemiologia, criando essa teoria, introduzindo ela dentro dessa teoria para que ela possa ser estudada pela abstemiologia, mas não é difícil de entender. É um raciocínio bem simples, ele se aplica em várias áreas, tá? No direito, nas ciências sociais, em várias áreas essa teoria é aplicada, né? A teoria da árvore dos frutos envenenados, essa metáfora, né? Mas imagine assim, quando eu falo da participação de terceiros no processo de abstinência, né, no processo abstêmio, quando eu estou falando da participação de terceiros, eu utilizo essa expressão participação de terceiros, porque não é apenas a família que faz parte, né? Nós temos também outros abstêmios, nós temos também terapeutas, psicólogos, psiquiatras, nós temos até amizades, né? Nós temos muitas pessoas que participam desse processo de abstinência, né? Então eu chamo sempre participação de terceiros no processo abstêmio, tá? Outra coisa interessante nisso é que esse terceiro que participa do processo abstêmio, quando eu falo que é a família, não é necessariamente a família que eu digo pai, mãe, filho, esposa, né? A família que eu chamo é uma família nuclear abstêmia, a família que vai participar do processo de abstinência. Muitas vezes, por exemplo, a mãe pode morar numa cidade e o pai está mais presente, então a mãe não participa do processo de abstinência, quem participa é o pai. Então essas coisas podem ocorrer, ou vice-versa, tá? Tanto faz. Às vezes nem os pais estão perto, mas tem um filho que participa do processo, né? Uma irmã, e por aí vai. Então é essa irmã que fica sendo a família nuclear abstêmia, é essa irmã que se refere à participação de terceiros no processo de abstinência. Então, quando eu falo dessa participação, são os atores do processo de abstinência, tá? Veja que eu estou falando dos coabstêmios, tá? De pessoas que estão participando da abstinência. Eu não estou falando de codependentes, de pessoas que estiveram lá atrás na adicção. Muitas vezes até são pessoas completamente diferentes, tá? Não são as mesmas pessoas, né? Na maioria dos casos, nós temos a pessoa que sai de casa, usa drogas e volta para sua casa, né? Então ela tem aquela família, e aquela família é que vai acompanhar ela durante o processo de abstinência. Então nós teríamos os codependentes, que durante a abstinência a gente chama de coabstêmios. Mas nesse caso, às vezes pode ocorrer mudanças, né? Então a família que vai participar do processo de abstinência não necessariamente eram os mesmos membros que estavam lá atrás na codependência, né? Bom, feito essas breves pontuações, vamos entender o que é essa árvore dos frutos envenenados, né? Você imagina assim, se você envenenar a árvore, né? Se você tem uma macieira e você envenena essa macieira, as maçãs, que são os frutos dessa macieira, quando você consumir, elas também estarão envenenadas. Não é isso? Então veja, os frutos da árvore estão envenenados, mas porque a árvore está envenenada, certo? Então uma árvore envenenada, ela vai gerar frutos envenenados. Então essa é uma metáfora muito utilizada em vários ramos, porque na abstinência, né, na verdade aqui seria mais na codependência. Na codependência, os pais ou os familiares, a família nuclear, ela se culpa muito por ter dado uma educação deficiente, ela acredita nisso, né, que ela deu uma educação deficiente, que ela poderia ter sido mais ou menos enérgica na criação do seu ente querido, que ela poderia ter contribuído ou evitado o desenvolvimento da adicção e tudo mais. Veja que esse sentimento de culpa ou essa sensação, ela não é real, tá? A sensação é real, mas ela não se baseia numa realidade fática, porque a adicção não depende só de educação, não depende de carinho, não depende de atenção. A adicção é muito mais complexo que isso, né? Então, você focar
achar que o problema da adicção do outro é culpa sua é um equívoco tremendo, né? E as pessoas que pensam assim, na verdade o que elas estão pensando é que elas são uma árvore envenenada e o outro é um fruto delas, então também estaria envenenado. Isso não ocorre na realidade, né? Nós podemos perceber que não é isso, tá? Então, olhe só esse texto aqui, né? Então, porque os pais se culpam pelo que ocorreu com seus filhos, isso tem reflexo na cultura religiosa e é denominada teoria da árvore dos frutos envenenados. Vejam, da onde vem esse raciocínio, esse complexo de culpa familiar? Qual a origem disso? Né? Qual a origem dessa metáfora da árvore dos frutos envenenados? Esse raciocínio todo vem de culturas religiosas. Mais uma vez aqui a gente faz a distinção entre religião e espiritualidade. Tá? Na abstinência, na abstemiologia, a espiritualidade seria o 12º passo, a assistência, o exemplarismo, né? Não necessariamente religião, tá? Mas a cultura religiosa, que cada país tem a sua, né? E essa cultura, ela gera um sentimento de culpa nos familiares. Ela, na verdade, é que fomenta essa teoria da árvore dos frutos envenenados, tá? Isso ocorre muito, né? Tentar achar um culpado pela adicção, né? É muito comum que a mãe culpe o pai pela adicção do filho, ou o pai culpe a mãe pela adicção do filho. Então, eu já vi casos da irmã culpar o pai pela adicção do irmão. Então, não existem culpa, né? A adicção é um fenômeno social, um fenômeno comum, vai ocorrer, está ocorrendo e vai continuar ocorrendo com milhares e milhares de pessoas no país inteiro, no mundo inteiro, né? Então, essa é a teoria da árvore dos frutos envenenados. O raciocínio é esse, tá? Não existe um fruto envenenado porque a árvore está envenenada, tá? Nesse caso aqui, o fruto ele, ele desenvolveu adicção, ele está envenenado, mas não, a culpa não é da árvore, tá? É toda uma complexidade de elementos que conduziram à adicção, certo? Bom, a boa notícia é que esse contrassenso ele fica muito claro quando o fruto, né, quando a pessoa iniciar a sua abstinência. Às vezes a pessoa está lá com 15, 20 anos de abstinência e as pessoas da árvore ainda se acham envenenadas. Elas ainda acham que elas trataram mal, que elas forneceram uma péssima educação, que foi um relacionamento emocional muito desgastante, e elas estão lá ainda, certo? O fruto, né, a pessoa já está com 15, 20 anos de abstinência, tocando a vida, e eles ainda estão com aquele sentimento de culpa lá atrás. Então isso aí tem que tomar muito cuidado, tem que se afastar desses sentimentos de culpa que se baseiam fortemente em princípios religiosos, né, porque eles não ajudam em nada no processo de abstinência, né, inclusive a culpa, ela faz parte daquele triângulo da auto-obsessão, que é culpa, raiva e medo, né. Então a culpa, ela aprisiona a pessoa, deixa a pessoa estagnada, né, como se fosse uma cicatriz, uma paralisação, uma petrificação da pessoa, dificulta o desenvolvimento pessoal dela, e muitas vezes o abstêmio já está com muitos anos de abstinência e ainda estão se discutindo culpas da adicção, né? E realmente é um absurdo, tá? Mas é isso aí, o que eu queria falar sobre isso é principalmente mostrar o raciocínio do codependente para o coabstêmio, tá? Codependência lá atrás é uma situação, coabstinência é outra situação. Bons estudos a todos, um forte abraço.